está no ar aqui pela TV Câmara mais um programa Vitrine. E hoje nós vamos falar sobre a Feira do Livro de Balneário Camboriú. E por isso a nossa equipe está na Praça Higino Pio, localizada aqui no centro da cidade. E a nossa convidada especial desta noite aqui no Vitrine é a escritora e também advogada, a Miriam Ramoniga. Miriam, tudo bem? Seja bem-vinda ao Vitrine. Boa noite, Mari, tudo bem? É um prazer estar com você aqui nesse momento e poder falar um pouco da Feira do Livro, coisas que emocionam a gente. Com certeza, a gente sabe, né, que foram vários dias de Feira do Livro. O que significa para os artistas, para os escritores, uma feira na cidade, Miriam? A feira abre uma oportunidade muito interessante para os escritores que estão sempre querendo um espaço para divulgar as suas obras, estar em contato com o seu público, e para os leitores, ao contrário, né? Poder ver o livro, visitar a feira, conhecer o autor. Muitos jovens vêm na feira em busca de detalhes, de conhecimento e de uma expectativa de também fazer suas publicações. Então isso tudo é bem interessante quando se realiza uma Feira do Livro. E a gente sabe que Balneário está sediando mais uma vez uma feira importante, como você já falou, mas além da Feira do Livro, além de estar aqui, de conhecer um pouquinho das obras, os artistas também estiveram por aqui, né? Estiveram sim. Muitos escritores da nossa cidade e da região vieram com as suas obras, e temos também assim a oportunidade de receber artistas de outras vertentes que não só literária, né? Sim. Teve um pintor que fez um trabalho magnífico com agulhas de ponta, numas obras lindíssimas. Lúcio é o nome dele, uma graça, até vale a pena conhecer as obras desse artista. E ilustradores estiveram visitando a nossa feira, estudantes de moda. Então, assim, é um movimento cultural bacana que acontece, Claro. Não só dentro da literatura, mas envolvendo outras personalidades, outros atores também. Um dos atrativos foi a maratona literária, é isso? Isso, a maratona literária foi maravilhosa. Tivemos bate-papos interessantíssimos com poetas, poetisas, com escritores, professores. E teve uma professora que trouxe os seus alunos convidados por ela, e a gente ficou nesse bate-papo e cada um fez a leitura do seu livro que tinha escolhido especialmente para a feira. Então foi lindo, sabe? Muito bacana mesmo. E a gente sabe, né, que esse espaço aqui é encantador. Quem gosta de ler sabe muito bem disso. É uma pena que o brasileiro não lê tanto. A gente sabe, né, segundo dados aí, os brasileiros acabam lendo de 3 a 4 livros por ano, enquanto em outros países esse número é mensal. Ainda é muito pouco, né, Miriam? É pouco, assim. O incentivo à leitura ele se faz necessário pelo professor, pelos pais, até avós, que, sabe, num formato diferenciado. A feira oportuniza as pessoas a adquirirem obras de boa qualidade, de bons autores, com preço reduzido. Claro. Então a feira traz essa oportunidade, né? Novos lançamentos, novas mídias, coisas que às vezes não acontecem quando você chega numa livraria, está tudo muito pelo céu. O que está para vender, o que foi destinado pelo gerente da loja vender. E aqui não. Na feira você pode realmente encontrar, garimpar coisas interessantes, Olha né? só, que bacana. Ô, Miriam, mas vamos falar um pouquinho de você. A gente sabe que você é escritora, já escreveu vários livros. De onde vem essa inspiração? A inspiração começa desde muito cedo. Sou também uma boa leitora. Quando eu participava, quando criança, da Feira do Livro da Fiel, tínhamos sempre a possibilidade de comprar, mas com dinheiro reduzido comprava 1, 2, mas passar a mão nos livros, sentir a textura daquele livro era muito encantador. Então sempre fui uma boa leitora e a ideia de escrever sempre me fascinou bastante. Então, com a possibilidade já do mestrado de escrever artigos científicos, aí foi crescendo isso mais ainda. E durante a faculdade, no mestrado, eu queria muito falar de direito. E só que a minha filha, a minha inspiração, tinha 3 anos, e aí como que eu ia falar daquilo para ela? Então, fui buscar obras que eu pudesse visitar e poder transformar num formato que ela entendesse. Sim. Então assim nasceu Abelhas Unita, que é um livro que é infantil e que fala de direito, de solidariedade, de justiça, de cidadania. E além desse tem outros, né? Tem outros. Tem um outro que foi publicado aí que fala sobre direitos humanos, ilustrado por 16 artistas da nossa cidade, que já esteve na Câmara de Vereadores. Sim. Também em exposição, os artistas receberam seus exemplares. Depois teve um livro que eu fiz junto com a Manuela, que é Brinco de Pérola, que foi lançado... Que é a sua filha, para quem não conhece. Que é a Manuela, minha filha. Nós fizemos juntas a história do Brinco de Pérola, uma história que se passa
por conta de um anel que ela perdeu na praia. Então a gente foi construindo essa história juntas e aí publicamos essa história. Olha só, então são vários livros. Algum outro em tem andamento? Outro que tem outros livros, tem outras histórias que estão em andamento, mas a publicação é muito cara, a gráfica é muito cara, então o escritor tem que fazer algumas escolhas. Então a gente tem buscado um pouco da internet, um auxílio de e-book e fazendo alguns livros também transitarem na rede, nesse formato, em outras plataformas. Já que você lembrou disso, a gente sabe, né, que eu particularmente adoro pegar um livro nas minhas mãos, folhear e ler, fazer uma boa leitura. Mas há quem prefira na internet, às vezes até pela questão mesmo do custo, né? Isso vem crescendo, né? Vem crescendo. O livro físico, ele tem um custo muito alto. Um custo alto não só pela impressão, mas também pelo transporte, o frete, enfim, várias coisas que acabam acarretando essa venda. E na internet não, na internet ele tem o mesmo formato, tem a mesma paginação e você consegue ter um custo menor. E você consegue também levá-lo ao mundo. Claro. Você não fica carregando, sabe, naquela mochila trazendo na feira. Então, assim, o livro viaja ao mundo. Eu tive uma experiência interessante com o Direitos Humanos. Sim. Teve um único exemplar vendido no Japão. Mas, poxa, foi no Japão, né? Então, achei muito bacana. Foi pelo site e o livro e-book, então ele foi vendido. E não foi o livro fisicamente, a pessoa acessou, fez a leitura. Isso é muito bacana, sabe? Você saber que o seu trabalho pode chegar em tantos lugares, né? Com certeza. Mas então tá, Miriam, vamos já para um breve intervalo cultural aqui no Vitrine, porque no segundo bloco a gente vai continuar aqui na Feira do Livro, falando um pouquinho mais deste evento realizado aqui em Balneário Camboriú, também um pouquinho mais sobre a Miriam, que é escritora, que é advogada, e da Manuela, uma escritora mirim. Você vai saber já já. Os brasileiros mudaram o seu jeito de viajar e hoje estão voando cada vez mais. Para que essa experiência fique ainda melhor, acesse aerofácil.gov.br e encontre dicas, orientações e aplicativos gratuitos para todos os passageiros. O Aerofácil também traz informações sobre as reformas dos aeroportos e as obras de mobilidade urbana que facilitam o acesso aos terminais. Viu só? O brasileiro ganhou asas e o Brasil voa junto. Governo Federal. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Volta com o programa Vitrine e hoje nós estamos na Praça Higino Pio, na Feira do Livro, aqui de Balneário Camboriú. E a nossa convidada especial desta noite é a escritora e também advogada, a Miriam Ramoniga. Ela que é uma paranaense e adotou Balneário Camboriú para viver e trabalhar. Isso já faz mais de 20 anos. É isso, né, Miriam? Isso mesmo. Vamos falar um pouquinho então agora da Manuela, que é a tua filha, que tem 12 anos, mas ela já é considerada uma escritora mirim, é isso? Isso mesmo. Manuela tem 12 anos, estuda no Colégio Unificado. Ela fez o primeiro livro dela, ela tinha 6 anos e meio. Nossa! Só que a gestação do livro demorou até a publicação 1 ano e meio, então foi publicado, ela tinha 8 anos. Sim. A Manuela já escreveu 2 livros. O primeiro livro que a Manuela escreveu foi O Rei Medroso, falando sobre uma história que ela lembrava sobre o pai dela, né? Então ela perdeu o pai quando ela tinha 4 anos e aí ela quis transferir para essa história algumas coisas que ela tinha na memória, que era o momento do chá, o momento que ele contava histórias. Claro que algumas coisas vêm da imaginação dela. E ela começou a escrever quando ela tinha 6 anos e meio. E aí, com a publicação, aconteceu aos 8 anos, a gente acabou divulgando o livro em diversas escolas, muitos alunos
muitos colegas participaram e o bacana é perceber que os colegas dela, da turma, e, enfim, eles se inspiram nela, eles gostam que ela conte histórias e ela está sempre fazendo esse movimento literário, né? Muito bacana. Mas foi você que inspirou ela, será? Assim, quando a gente fez em 2011 o lançamento do livro de Direitos Humanos, ela viu que aquilo tinha um movimento cultural bacana e ela falou assim, eu quero ter o meu livro, quero ter a minha história. Aí eu falei, nossa filha, a história tem que ter começo, meio e fim, como é que vai ser isso? Então vamos ver qual é a história. E depois disso ela já tem várias histórias. E teve o segundo livro que a gente fez juntas, aí, que é o Brinco de Pérola, que a gente assina em coautoria. E esse ela falou pra mim assim, eu quero lançar o meu livro no Rio de Janeiro. Olha! Bem determinada. Eu falei, então tá, vamos organizar para fazer o lançamento no Rio de Janeiro. Então a gente foi, buscou uma parceria, uma livraria, fizemos lá no Rio de Janeiro, no Botafogo, no Espaço Itaú, foi bem bacana. E a gente teve a oportunidade de participar de um programa a nível nacional também. Foi lindíssimo, assim, engraçado, divertido até. E ela foi tomando gosto. E ela gosta, assim. E depois disso, agora ela tem alguns poemas que ela escreve, que é bem bacana, letras de música, enfim, ela vai transitando pela área da literatura de diversos formatos, né? E ela gosta de ler mesmo, amiga? Ela gosta, mas se você perguntar pra ela, ela vai falar que ela não gosta muito de ler. Ah, é? Mas esses dias eu cheguei em casa, assim, depois de um dia da feira, e aí o silêncio, a gente comeu um lanche, um silêncio. Eu falei, filha, o que tá fazendo? Ela falou assim, lendo sobre o Trump. Como assim, gente, lendo sobre o Trump? Novo presidente dos Estados Unidos. E aí ela veio, fez um comentário, ela falou assim, eu não queria que ele ganhasse, mas também não fiquei torcendo pra Hillary. Tudo bem, sabe? Só que assim, ela é uma menina politizada, assim como outros tantos da idade dela. Eles têm uma capacidade e eles têm uma facilidade muito maior do que a nossa. Então ela lê coisas pela internet, ela lê livros físicos, ela vem na feira, ela quer um livro novo, cada feira que a gente vai. Bom. Que a gente acaba participando de algumas, então cada uma que ela vai, ela pega um livro, às vezes tem as leituras que são feitas obrigatórias na escola, mas eles também têm a opção de escolher qual livro querem ler primeiro, então tudo isso é bacana. Que interessante. Nem sempre o resultado da prova, da avaliação é aquela da paixão da leitura, né? Mas enfim, eu acho que é uma construção do leitor se dá aos pouquinhos, assim, em doses pequenas, mas constantes. Que belo exemplo, né, a Manuela, já pequenininha, né? Começando a ler e hoje uma escritora mirim. Mas você, Miriam, também é uma contadora de histórias, né? Explica melhor para quem está em casa agora acompanhando o Vitrine. Contar história é bom para quem ouve também. Eu, pelo menos, gosto. Mari, assim, todo mundo é um contador de história nato. Você começa a contar um fato e aí você conta aquele fato 10 vezes. Pô, as pessoas estão gostando daquilo. Sim. Então você passa a ser um contador de histórias. Às vezes nem sempre história de pescador, história da avó, história de uma receita que aconteceu naquele dia. Então todas essas histórias, elas fazem parte da nossa construção como ser humano. Sim. E aí eu me vi um momento querendo passar um pouco mais sobre isso para outros pais e eu queria que os pais pudessem ter esse acesso e passar para os seus bebês ainda quando pequenos. Então eu fui em busca, eu fui remontando assim, falei assim, eu sou contador de histórias há mais de 20 anos, meu filho mais velho tem 26. Eu falei, nossa, não tem o que eu conto histórias e aqui nem, né? Então você é um contador de histórias. E aí você precisa aprimorar o conhecimento. Então eu fui em busca de alguns conhecimentos, fiz alguns estudos, altos estudos, que possibilitaram algumas técnicas, né? E continuo busco com formadores de teatro, com outros contadores de histórias. Então você se retroalimenta, né, de colegas para você poder ter novas histórias. Então tem um repertório bem bacana. E aí eu faço, no bazar itinerante, eu vou mudando. Um dia eu faço do Rei Medroso, no outro bazar eu faço contos árabes, aí conto a história de Simba, o Marujo. Me sinto a própria Sherazade contando a história. E a gente vai mudando. E a Abelha Zunita, que foi, assim, o meu carro-chefe inicial, foi a Abelha Zunita. Então eu faço essa contação de histórias até para bebês. Olha que interessante. Até para bebês. Tendo a possibilidade, convido os pais, as mães, que venham junto no finalzinho da aula, vão na escola, façam a contação de história, os bebês interagem. Que legal. E aí eu faço um trabalho junto com fantoches e aí eles podem, depois da história, manuseá-los. Então é uma curtição bem bacana. Que legal. E aqui na Feira do Livro, como é que foi contar a história, né, para as crianças e adolescentes que participaram aqui da feira? Tivemos sim na feira algumas contações, algumas escolas participando, crianças e adolescentes circulando pela feira, visitando os estandes, fazendo aquisições de livros e com certeza
cada dia se tornando um novo leitor mais apaixonado pelos livros. Bom, o Vitrine de hoje já vai ficando por aqui, estamos no finalzinho do programa. Gostaríamos então de te agradecer, Miriam, por essa participação tão legal aqui, falando um pouquinho da tua história, da história da sua filha, da Feira do Livro, né? Um espaço tão importante aqui para Balneário. Muito obrigada pela entrevista. Sucesso aí, né? Que você faça o lançamento de vários outros livros e a Manuela também. Obrigada, Mária. É sempre um prazer estar com você, falando sobre livro, leitura, literatura, enfim, desse movimento cultural que acontece, que é tão importante na nossa comunidade. Vamos deixar algum contato para quem estiver em casa e Vamos quiser sim. entrar em contato contigo? Vamos sim. Podem acessar pelo Facebook, Instagram, Miriam Ramoniga. Também tem o blog ramoniga.blogspot.com.br. É só acessar e a gente conversa um pouco sobre livro, leitura. Tá bom? Então, joia. Muito obrigada mais uma vez pela entrevista. O Vitrine de hoje, então, fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.